Gente, boa noite. Muito obrigada por vocês participarem desse webinar hoje. Hoje é um dia muito importante aqui na Datamine, aqui para os produtos da linha do Discover, tá? Que nós estamos fazendo o lançamento do Discover agora para a plataforma do ArcGIS Pro. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Godoy, eu sou a gerente de desenvolvimento de negócios do Discover na América Latina. Tá? Eu fico baseada aqui no Brasil e o objetivo hoje é mostrar essa nova ferramenta para vocês. Por favor, eu peço para, no final desse webinar, responder a nossa pesquisa, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar no box de perguntas. Tendo tempo, a gente responde, senão, com certeza, por e-mail, a gente retorna com todas as respostas em relação a todas as dúvidas de vocês. O objetivo do Datamine para o Discover, do Discover para o ArcGIS Pro, é ser uma ferramenta de visualização, centralização, coleta de dados, integração de dados em uma plataforma única, que seria o ArcGIS Pro, e também a possibilidade de compartilhar e exportar informação. Tá? O Discover já é um produto bem maduro no mercado, tá? Ele foi desenvolvido pela Incom, que era antes uma empresa independente sobre a plataforma do Mapinfo. Ele é uma ferramenta que foi desenvolvida para a geologia, vislumbrando a geologia de acordo com as necessidades dos geólogos, e agora ele pegou toda essa expertise, todo esse conhecimento que tinha na ferramenta de Mapinfo e desenvolveu uma extensão para o ArcGIS Pro. Tá? Então, isso se torna o ArcGIS Pro uma ferramenta mais adaptada e moldada para a realidade da geologia. Com esse objetivo de integração, esse primeiro release que foi liberado oficialmente na quinta-feira passada, ele vai trazer vários drives de interoperabilidade de vários softwares já conhecidos no mercado, para que a gente possa visualizar todas as informações de maneira integrada no ArcGIS Pro. Então, ele já vem com drives de conexão direta para o Aquaia, para o Vulkan, para o Surpac, para o Micromine e também o Fusion, que é o GDNS da Datamine, todos de modo que você possa visualizar e trabalhar com essa informação desenvolvida nesses diferentes tipos de software, dentro de todas as potencialidades do ArcGIS Pro. Esse release, que a gente teve, ele primeiro vai ter toda a interoperabilidade com os drives, inicialmente do Studio, do Micromine e do Vulkan. Vai ter as ferramentas de importação de dados, tanto de tabelas XLS ou CSV, de conexão direta com o banco de dados Axis, utilizando drives de conexão ODBC, e nele já terá próprio construído APIs para conexão direta com o banco de dados Aquaia e com o GDNS Fusion. Ele vai vir com as ferramentas de visualização de sondagem para projeção de sondagem na superfície, elaboração de seções verticais, tanto por linhas ou polilinhas, visualização de seus dados em 3D e padronização de seus projetos, de modo que você mantenha toda a identidade visual padronizada e única para representar a sua informação geológica. Ele tem um gerenciador de sessões, tá? Para sondagem, para interpretação dessa sondagem, para você fazer no ambiente 2D, e já leva diretamente a sessão para o ambiente 3D. E a possibilidade de compartilhar essa informação através da web, seja através de links públicos ou de links liberados para o acesso somente para as pessoas dentro da empresa. Então, um exemplo de compartilhar essa informação na web, tem vários desses links aí que estão disponíveis.
Eu vou mostrar alguns para vocês. Então, aqui eu tenho um projeto, só um exemplo, tá? Um projeto de geofísica, tá? No qual foram georreferenciadas imagens, no qual eu posso ver na web, fazer o controle de camadas, visualizar a legenda dos meus dados, tirar medições, fazer tudo o que eu preciso para comunicar essa informação. Um outro exemplo de um outro link, por exemplo, no qual eu importei até um sólido para visualização de 3D, junto com a sondagem, eu posso ver toda a sondagem projetada na superfície e visualizar também o meu sólido, compartilhar essa informação. E aqui também um outro exemplo de um outro link, tá? De um projeto, de um planejamento de uma mina subterrânea, tá? A mesma coisa, eu tenho todas as trincheiras que foram feitas, as sondagens, e eu posso visualizar também no subsolo toda aquela informação com o controle de legendas, com tudo, com ferramentas de medições e tudo o que a plataforma do ArcGIS Online me permite. Se vocês quiserem ter acesso a esta informação, é muito fácil, já está tudo na página da Datamine. Você vai no link Produtos e vai na parte Discover para ArcGIS Pro. Aqui vocês podem ter acesso ao vídeo, que resume todas as funcionalidades da ferramenta. E também, se for mais abaixo, esses links que eu mostrei para vocês estão todos disponíveis para vocês poderem visualizar, manipular, verificar todas as potencialidades e as funcionalidades de compartilhamento da informação no do ArcGIS Online. Voltar à apresentação. Isso. Mostrando um pouco agora o aplicativo do Discover, né? Ele é uma extensão que roda dentro do ArcGIS Pro, ele é compatível a partir da versão 2.4 do ArcGIS Pro, e eu vou mostrar um pouquinho de cada ferramenta que vai vir nesse primeiro release. Tá? A primeira ferramenta é a da padronização de legenda. Quem já tem experiência com o ArcGIS sabe que ele trabalha de maneira distinta as camadas de ponto, de linhas, de polígonos. Então, com essa ferramenta, você pode padronizar legendas independente do tipo geográfico que você está representando. Então, com isso, faz com que toda a sua informação seja padronizada de maneira uniforme. Então, essa ferramenta de edição de legenda, ela fica bem interessante e faz com que o seu projeto tenha uma identidade visual única. Como eu falei, eu posso conectar em qualquer tipo de fonte de dados que eu quiser, desde as tabelas Excel, CSV, até banco de dados Access, o próprio Acquire e Fusion. Posso importar diretamente arquivos do estúdio, tá? Então, eu também tenho essa opção de importar direto os arquivos DM, ou posso conectar também numa base de dados ODBC. E uma vantagem da maneira como ele faz o projeto de sondagem é que você pode atualizar de maneira automática. O que isso significa? Se eu acrescentar mais dados na minha fonte de dados, seja CSV, seja Excel, seja qualquer uma que for, eu posso simplesmente adicionar o dado novo sem precisar refazer o meu projeto. Aí ele vai manter as validações que ele fez nos dados anteriores e validar somente os dados novos que foram inseridos na sua fonte de dados. Ou você pode pedir para atualizar todas as tabelas de origem dos dados, ele vai refazer toda a validação daquela informação, considerando o que já existia e o novo, mas também sem a necessidade de você refazer o projeto. Então, isso se torna uma maneira muito intuitiva e muito mais transparente de você manipular e criar o seu projeto dentro da plataforma do ArcGIS Pro. Aqui é um exemplo, tá, de conexão de um projeto, de fazer um projeto de sondagem. Quem já conhece o Datamine Discover vai se familiarizar muito com essa caixa de diálogo. Ela é igual a que tem no Datamine Discover para poder fazer o projeto.
E ela tem uma especificidade que você pode fazer, pode tratar de maneira distinta a sondagem e as trincheiras. Tá? Então, por exemplo, se você tem a trincheira, igual esse exemplo, com um levantamento de desvio, com os pontos centrais de coordenada x, y, z, ao invés do survey, você pode considerar para a sondagem o survey com azimuth e mergulho e para a trincheira o survey com os pontos centrais de amostra x, y, z. Nesse projeto, você pode adicionar também qualquer arquivo de topografia 3D, tanto topografia de superfície quanto de subsolo. Tá? Por exemplo, eu quero ver o projeto das minhas cavas em todos os anos, quero a minha topografia original, quero a minha topografia modificada, eu quero ver tudo na minha seção. Você tem a possibilidade de inserir através desse quadrinho aqui quantas informações topográficas que você quiser. E também você pode disponibilizar informação de geologia de superfície na linha da seção, de modo que você sabe exatamente naquele ponto qual a geologia que foi interceptada. Como eu falei, ele tem as ferramentas de validação do projeto, então, para qualquer tipo de dado que for importar para dentro do projeto do Discover, ele vai fazer essa validação inicial, tá? E sempre que ele fizer a validação inicial, ele vai mostrar se todos os dados estão consistentes ou se tem algum ponto de atenção. Se esse ponto de atenção for mostrado na cor verde, significa que você tem que verificar, mas não necessariamente isso é um problema para a criação do seu projeto. Se for na cor vermelha, significa que você não pode prosseguir com o seu projeto sem arrumar aquelas informações. Nessa ferramenta de validação, o Discover também disponibiliza uma ferramenta de Quick Fix. O que esse Quick Fix significa? Ele vai arrumar de maneira automática as inconsistências da sua informação. Isso vai alterar minha fonte de dados? Não, não vai alterar sua fonte de dados. Tudo isso ele faz dentro do banco de dados espacial do projeto do ArcGIS. Ele vai mudar no projeto do ArcGIS para que você prossiga. Mas se você quiser mudar de maneira definitiva na sua fonte de dados, você tem que ir na fonte de dados do original, seja o princípio de validação que for, alterar e depois ir naquela ferramenta de refresh e mandar refazer a validação para que reflita todas as informações que foram modificadas. Tendo a minha validação pronta, eu também posso utilizar tudo que foi me reportado como relatório para auxiliar na validação da minha informação, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo aí, que esses 3 furos não têm informação de descrição para a litologia. Então, eu posso avisar o meu responsável pelo banco de dados, olha, eu preciso que esses 3 furos sejam descritos da litologia porque ainda não estão disponíveis. E para todas as outras informações de descrição que forem importantes e necessários para o seu projeto. O ArcGIS Pro, ele trabalha com o conceito de Geodatabase, tá? E quando eu crio um projeto do Discover, automaticamente eu tenho 3 Geodatabases criadas dentro do meu ArcGIS Pro. Eu tenho a primeira Geodatabase, que é do meu projeto, tá? Relativo exclusivamente a tudo que for feito no meu projeto, os shapes que eu inserir, ou as informações, as feições que eu entrar, que eu criar, vão ser todas armazenadas dentro desse Geodatabase. O Discover, ele cria uma Geodatabase chamada Drilling, então toda a informação que é da minha sondagem, descrição, tabelas, exceções que eu for fazer, tudo que for relativo à minha sondagem, vai estar disponível dentro dessa Drilling GDB. E eu tenho também essa Section Template, que é uma Geodatabase que armazena todos os padrões que eu vou definir para a minha seção. Eu vou explicar direitinho como o template funciona, que ele é uma ferramenta muito útil, de modo que você pode configurar todo o seu projeto, como você quer ver, todos os elementos, e na hora de você interpretar e fazer sua seção, isso se torna uma maneira muito fácil, muito rápida de executar a sua informação. Como eu falei, como ele trabalha com Geodatabase, qualquer informação que eu tiver atualizado, eu posso usar o Data Refresh,
né, que eu atualizo a informação que está disponível dentro do meu banco de dados. E eu posso fazer sessões dentro dessa ferramenta. Como eu falei, eu posso fazer sessões tanto em formato de linha, como também eu posso fazer sessões irregulares em formato de polilinha. O gerenciador de sessões, ele é muito parecido com a ferramenta que também tem no Discover, tá? Eu posso controlar o que eu quero visualizar, como eu quero visualizar, e eu posso fazer também sessões múltiplas. Tá? Eu posso gerar várias sessões ao mesmo tempo, de modo que me facilite na hora que eu for interpretar, eu já tenho todas essas sessões geradas. Nesse caso aí, eu gerei somente uma sessão, a sessão 1, né, que eu vou ter aqui um exemplo de uma canaleta, de uma trincheira, e tenho sondagens representadas também nessa sessão. Tá? Quando eu crio uma sessão, porque eu criei o template, eu vou falar um pouquinho do template lá na frente, ele já vem com todas as minhas camadas de interpretação já pré-definidas, de modo que eu não tenho que preocupar. Que cor que eu vou fazer, qual mitologia, qual que é a simbologia que eu vou usar, qual que é o formato que eu vou fazer, não, ele já vem o projeto todo pré-definido e todo padronizado. Eu tenho a ferramenta também de download data, né, de visualização da informação, no qual eu posso determinar na minha sondagem, na minha sessão ou no meu ambiente 3D, qual tipo de informação que eu quero ver e como. Então, eu posso visualizar a informação em forma de, no próprio traço do furo, eu posso visualizar em forma de histograma, eu posso visualizar estruturas, eu posso visualizar em forma de linhas gráficas, e também eu posso salvar todos esses templates de visualização. Então, quando eu faço, eu tenho essa ferramenta aqui de salvar. Eu posso salvar o meu template de visualização e as próximas sessões que eu gerar, se eu quiser já usar um template pronto, eu tenho essa possibilidade. Então, isso me facilita, porque a legenda que eu também uso é a mesma legenda que eu elaborei no editor de legenda que eu mostrei para vocês há uns slides atrás. Como eu falei, a gente tem a habilidade de Section Template. O que é o Section Template? Eu defino o que eu quero ver e como que eu quero ver. E eu já fico definido de certa forma que toda seção que eu criar, essas definições já vêm. Não só para geologia, eu posso definir templates para geologia, outro para alteração, outro para interpretação, por exemplo, geometalúrgica. Então, eu posso definir diversos templates distintos. E esses templates podem ser exportados e importados por outra pessoa. Aí é um exemplo de interpretação da seção pelo template. Né? Eu vou criar, eu tenho uma seção que eu fiz, estou visualizando várias informações distintas nessa seção, e eu vou usar o meu template para poder já criar a minha interpretação padronizada. Então, por exemplo, eu tenho aí, dentro da geologia, eu tenho vários tipos de litologia que eu posso interpretar, eu seleciono um deles e já desenho na minha própria seção de maneira bem rápida e bem ágil. Então, o objetivo do template é que você não precise ficar pensando como que você vai gerar a sua informação. Ela já vem com todas as opções para você, você simplesmente precisa interpretar e executar. Tá? Então, esse exemplo aí está fazendo uma interpretação de uma seção, utilizando todas as ferramentas de visualização de dados que eu tenho para me auxiliar nessa interpretação. E eu também tenho como vantagem, posso utilizar toda a potência de ferramentas de digitalização do próprio ArcGIS Pro. Tá? Então, facilmente eu posso fazer polígonos contíguos, posso fazer desenhos de maneira bem rápida, e já validados, de modo que eu não tenho que trabalhar com a minha informação posteriormente. Tá? Então, eu faço a interpretação da seção e ela já fica disponível para a gente, tanto no ambiente 2D quanto no 3D, que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. O objetivo, quando eu tenho aquele tipo de ferramenta, é gerar sessões de alta qualidade, com identidade visual única e de maneira rápida.
Então, com isso, eu já tenho tudo padronizado. Utilizando todas as ferramentas de layout disponíveis no ArcGIS Pro, eu posso fazer esse tipo de conjunto de sessões de maneira muito rápida e muito eficiente dentro do ArcGIS Pro. Uma outra vantagem também é que quando eu faço a sessão, essa sessão ela é realmente um ambiente 3D. Então, com isso, qualquer ponto, aqui um exemplo de um pontinho que eu estou aqui, qualquer ponto que eu estiver, eu vejo a coordenada real em x, y, z. Então, isso me traz uma potencialidade muito grande. Por quê? Porque se eu tiver qualquer imagem georreferenciada em 3D, eu consigo ver essa imagem na minha sessão, sem muita dificuldade, sem muitos passos adicionais. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, não sei se vocês se recordam aquele link que eu mostrei da geofísica, quando eu mostrei o compartilhamento na web, aquelas imagens foram já referenciadas. E assim que eu fiz uma sessão que coincidia com a linha daquela sessão de geofísica, a imagem já apareceu na minha sessão de maneira automática, porque o ambiente é 3D. Então, com isso, tudo que está dentro daquela coordenada, dentro daquele espaço, consegue ser visualizado no seu ambiente 3D. Aqui mostrando um exemplo de como visualizar a minha informação no 3D. Como eu falei anteriormente, tudo que eu tenho lá na visualização de dados, eu também consigo passar para o 3D na maneira de visualização que eu quiser. Então, por exemplo, por traços, por gráficos de barra, por linhas gráficas, direção de estrutura. Então, não importa como eu consigo ver a informação no meu 3D da maneira que, para mim, for mais interessante. E não só a informação da sondagem, eu também consigo ver toda a informação que eu interpretei da minha sessão. E um detalhe, todas as ferramentas que eu estou mostrando para vocês do Discover para ArcGIS, não precisa de extensões adicionais dentro do ArcGIS Pro. Você pode trabalhar com a assinatura do ArcGIS Pro básica, tá? Sem ter nenhum tipo de extensão, inclusive não é necessário ter nem 3D Analyst, nem nada, e tudo isso que eu estou mostrando para vocês já fica disponível dentro da plataforma do ArcGIS Pro para todo mundo trabalhar. Então, isso é uma facilidade muito grande. Aqui são as funcionalidades que eu terei numa próxima versão, que vai ser lançada agora em julho, tá? Eu vou ter a possibilidade de importação de voxel models, tanto do Geosoft quanto do Vulkan, do Micromine e também do próprio Studio, se for feito no formato NED CDF. Eu vou ter uma ferramenta de planejamento de sondagem e planejamento também de pontos em grid, tá? Habilidade, por exemplo, se eu tiver uma coordenada inicial, uma direção, espaçamento entre os pontos, espaçamento entre as linhas, eu vou poder gerar um grid de pontos dentro do meu ambiente. Ele já vai ter o suporte para a próxima versão do ArcGIS 2.6, que vai ser disponibilizada aí logo pela Esri, e sempre trabalhando para a melhora da performance de todos os seus projetos, de todos os seus dados. No final do ano, eu também vou ter um outro release, no qual eu vou poder integrar toda a minha informação produzida no meu ArcGIS Pro dentro do Discover Mobile, tá? Então, vai ser possível utilizar as ferramentas do Discover Mobile fazendo o seu projeto dentro do ArcGIS Pro. Eu vou ter suporte para grids locais, tá? E também para gerar grids customizados, sistemas de projeção customizados, registrando assim os seus pontos de maneira de referenciamento mais rapidamente, de maneira mais fácil. Aumentaremos a interoperabilidade com outros softwares, tá? Então, a habilidade de importar os arquivos de série Y, que são os arquivos lá
para quem trabalha com geofísica, né? Quem trabalha com a parte de sísmica, são arquivos importantes. Eu vou ter também o importador de Surpac, OMF, Winlog, GoCAD e os voxels, como eu disse anteriormente. Tem ferramentas de composite, de furos, de suporte para gerar diretamente as estruturas, coletando os pontos de alfa e beta dos ângulos. Vou ter também a habilidade de extrair os pontos de X, Y, Z da sondagem de acordo com a informação que eu desejar, fazer clique nos furos, juntar tabelas de furos em uma tabela única e também a habilidade de fazer logs gráficos de sondagem. Vamos ter também um suporte para símbolos estruturais, que é uma ferramenta que já é bastante conhecida no Discovery, e também eu vou ter uma habilidade de ter as ferramentas de raster, que também são muito conhecidas no Discovery, para dentro do ArcGIS Pro, para poder manipular melhor e georreferenciar a minha imagem. Eu vou mostrar para vocês um pouco a interface do software. Vou abrir aqui para vocês verem. Eu estou tentando passar para outra tela, só que ele não está indo. Eu vou recompartilhar minha tela para compartilhar na tela que eu estou. Tá, então, isso daqui é a extensão do Discover, né, que eu falei para vocês. Aqui é a interface, tá, que eu tenho do Discover com todas as ferramentas que eu mostrei para vocês. Então, até a ferramenta de legenda, eu tenho a ferramenta de gerenciamento de sessão, importação de template, exportação de template, aplicar simbologia. Então, tem tudo de maneira muito rápida, tá, e muito intuitiva, direto na palma das minhas mãos para eu visualizar. Então, por exemplo, eu estou aqui com um plano de sondagem, que eu fiz o projeto, né, daquela maneira que eu mostrei para vocês, gerenciando o projeto de sondagem, e eu posso, por exemplo, usar esse meu mapa geológico e padronizar a legenda de acordo com a legenda que eu tenho padronizada dentro do meu sistema. Então, eu venho aqui no editor de legendas, eu posso criar a minha legenda de acordo com a informação que eu quiser, tá? Não sei porque minha máquina aqui ela está um pouco travadinha, tá? Mas a legenda aqui eu crio e posso aplicar a minha legenda para a informação geológica que eu quiser através do Apply Legend to Layer. Tudo que eu faço, todo comando, quem já está acostumado com o ArcGIS sabe, ele abre uma janela aqui na lateral para eu poder aplicar toda a informação da maneira que para mim for mais conveniente. Então, por exemplo, eu escolho qual a janela que eu quero, qual a camada que eu quero. Por exemplo, eu quero na minha superfície, né, na minha geologia, onde que está a minha informação está no ID, e a legenda que eu vou utilizar, é o que eu falei, minha máquina está com um probleminha aqui, mas eu não estou vendo, você seleciona qual a legenda que você vai utilizar e aplica para o mapa. Todas as minhas sessões que eu faço, eu visualizo aqui no ambiente 2D, aqui no caso eu gerei 2 sessões, tá? Eu posso verificar também onde que essa sessão está, se eu for no meu ambiente do meu plano. Então, por exemplo, eu venho aqui no ambiente do meu plano, volto no Discover e eu posso verificar aonde está a minha sessão. Por exemplo, eu fiz essa sessão nesse local, e também eu posso colocar qual que é o nome da minha sessão.
Então, rapidamente eu consigo localizar o posicionamento da minha sessão e qual o nome que eu utilizei para ela. Tá? Então, com todas essas ferramentas, eu tenho a possibilidade de visualizar essas informações. Com o gerenciador de sondagem, eu consigo abrir novas sessões, apagar sessões existentes, renomear sessões, criar novas camadas para essa sessão. Então, por exemplo, se eu quero adicionar, além do meu template, uma camada nova, tem uma interpretação específica de geofísica, de metalurgia, qualquer coisa, eu posso adicionar quantas camadas eu quiser. E essa camada, eu adicionando e tudo, ele automaticamente é visualizado e disponível dentro do meu plano 3D. Tá? Então, tudo que eu tenho na minha sessão, eu vejo já de maneira automática no meu plano 3D. E esse plano 3D, eu posso aproveitar toda a potencialidade da biblioteca, do ArcGIS Pro, de imagens, de topografia, de tudo, e colocar aqui. Tá? Então, eu tenho toda essa possibilidade. A parte de template, que é a parte que eu falei para vocês, é o que ele cria dentro da GeoDatabase. Então, se eu pegar aqui meu projeto, dentro daquelas 3 GeoDatabases que eu expliquei para vocês, se eu for no Section Template, eu tenho todos os templates que eu criei para essa minha sessão. E ao criar a sessão, automaticamente esses templates são adicionados, então não tem que preocupar com a forma de visualização, com a cor, com a achura, com nada, como que eu representarei na sessão. Tá? Então, tudo isso já fica pré-definido e garante que todas as informações terão a mesma identidade visual. Eu posso gerar layouts dessa sessão e utilizar todas as ferramentas de layout da ArcGIS Pro para poder visualizar a informação. Tá? Eu queria mostrar isso para vocês, tá? A gente está muito empolgado com essa possibilidade, com essas novas ferramentas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou à disposição. O pessoal ainda não escreveu, a apresentação terminou um pouquinho antes. Estou à disposição, tá? Muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, podem enviar, tá? Para a gente que responde. Interessados também em apresentações, a gente conversar, também estou disponível. Tá bom? Obrigada pela atenção, muito obrigada pela audiência hoje e até a próxima.